Nós vamos girar o assunto por aqui e olha só, após ter voltado ao YouTube com novas contas, o jornalista Alan dos Santos foi mais uma vez retirado da plataforma. Paulinha, eu quero que você conte pra gente qual que é a explicação dessa punição, né? Novamente. São as duas, o YouTube e o Twitter. Lembrando que o Alan dos Santos é foragido da Justiça Brasileira. Ele teve a prisão decretada em outubro do ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também determinou o bloqueio de seus canais nas redes sociais. Mas, apesar disso, o Alan havia criado um novo canal, onde ele, inclusive, publicou um vídeo no domingo com o título Calar não é uma opção. E nesse conteúdo, ele anunciava a volta de um dos seus perfis na plataforma, o Terça Livre. Nesse vídeo que foi publicado, ele também pedia doações para os apoiadores, para voltar a produzir conteúdos nas redes sociais e tal. Aí, hoje, se você tentar achar esse vídeo, esse link, você vai entrar lá, você vai ver esse sinal aqui do YouTube que diz o seguinte: olha, o conteúdo não está mais disponível, pois a conta associada a ele foi encerrada. No Twitter, ele também fez uma outra conta, que era a Terça Livre ITL-TV. Essa conta também agora mostra um recado, dizendo que violou as regras da plataforma. É uma outra arte para quem está assistindo, essa é a do YouTube, né? Vídeo indisponível. Essa aí a conta suspeita no Twitter, dizendo aí que não está mais disponível porque, de fato, infringiu ou violou as regras da plataforma. Então, não conseguiu fazer a sua volta, houve esse ensaio e, mais uma vez, as contas derrubadas do Alan dos Santos. Muito bem, Paulinha, nós estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira e são 11h01. Vamos seguindo aqui com o nosso debate, com a nossa discussão. O que vocês acham aí sobre... Hoje eu posso começar? Por favor, Drilinho, vai lá. Olha, o caso do Alan dos Santos é emblemático. Ele é perseguido, ele é massacrado, ele é injustiçado pelo Supremo Tribunal Federal. O que Alan dos Santos fez? Ninguém sabe. Ele é agressivo? É. A sua estética pode não ser palatável, a sua verborragia, a sua incisividade, a sua agressividade verbal? Pode sim, mas eventualmente isso é um crime? Milícias digitais. Milícias digitais é o quê? É um grupo de pessoas que pensam politicamente, ideologicamente parecido e passam eventualmente a fazer críticas acerbas, às vezes agressivas, ou até mesmo vulgares a ministros do Supremo, como são feitas críticas incisivas, agressivas e vulgares ao presidente da República, que o chamam de genocida, assassino, fascista. O que foi o crime do Alan dos Santos? Ninguém sabe. Ele é emblemático de uma perseguição judicial. Só que é uma perseguição judicial que é inclemente, que desmonetiza as pessoas com anuência de redes sociais, que tem lá as estagiárias de cabelo azul, mas isso não é mais engraçado, porque o Alan dos Santos tem uma filha doente, ele tinha um grupo de pessoas que trabalhavam para ele, do Terça Livre, cerca de 80 pessoas tiveram os empregos ceifados. As redes sociais, por exemplo, recentemente desmonetizaram o Flow. O Flow, exatamente aquele do Monark, que eventualmente falou uma coisa lá sobre liberdade de expressão em relação ao nazismo, e foi perseguido, achincalhado, perseguido pela justiça de uma maneira completamente inclemente, e o grupo que faz parte do trabalho do Flow, assim como o grupo que faz parte do trabalho do Terça Livre, foi também, eventualmente, perseguido. Qual é o problema de um homem pedir doações para sua filha doente ou para seu trabalho dentro do YouTube? Qual é o crime? Crime é de uma justiça leniente em relação a um ladrão que roubou e achacou os cofres públicos do país, um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, que está solta e lidera as pesquisas, e, eventualmente, qualquer crítico de um juiz que se coloca como a figura representativa da democracia. Para mim, democracia é povo na rua, que eles criminalizam também, que eles acham que as manifestações nas ruas pedindo por mais liberdade e criticando ministros são antidemocráticas. Ou seja, existe uma subversão da ideia de democracia, existe uma subversão da ideia de liberdade de expressão, e essa subversão está criminalizando a opinião. E a prova que Alan dos Santos não tem culpa nenhuma é exatamente quando a justiça brasileira interpelou a Interpol. O que a Interpol fez? Nada. Nada, porque não há nada de concreto numa opinião de uma pessoa nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo democrático. O Brasil, sim, sofre, meu caro Guga Noblar, um golpe duro da democracia, e quem faz esse golpe é o judiciário brasileiro, através do Alexandre de Moraes, que age tiranicamente para perseguir e massacrar pessoas. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Guga, de você e da Zoe falarem. Eu queria entender, não sei se a Paulinha tem essa informação, mas a plataforma, ela diz quais foram as violações ou só diz que violou?
Não, o Twitter diz que violou e o YouTube que a conta do usuário não existe mais. Isso é o que eles deixam público. Agora, você, como dono da conta, às vezes recebe algum detalhamento disso, Mas né? publicamente a gente não sabe quais são tem a os ver com a termos da Covid. violação. Não, isso eles não costumam fazer. E não é o caso do Alan dos Santos. Eles não costumam fazer em geral. Às vezes, a pessoa que tem o canal, por exemplo, uma questão de direitos autorais, né? Então, bloqueia-se aí o vídeo e aí quem fez o conteúdo recebe. Olha, isso aqui infringiu isso e tal. Você quer entrar com recurso? O que você quer fazer? Normalmente é assim. Pedir doação agora Muito é crime. bem. Vamos lá. Zoe em seguida. Mas, só um minuto, mas Adriles, acho que não é uma questão do pedido de doação, eu sei, é o mas canal de ele uma está com forma as inteira. contas bloqueadas, Pois é, né? Eu acho que ele tem essa questão jurídica acima de qualquer outra coisa e acho que as plataformas O problema é a questão respondem jurídica. à justiça Pois brasileira. é. Essa é a minha impressão a respeito disso. Não, é não isso. sei. É isso. O problema é a questão jurídica. Mas Sim. vai lá, Zoe. Não, as leis no Brasil são brandas. Com traficante, André do Rap tá solto aí, com sequestrador, com assassino, mata, no dia seguinte tá solto, cumpre 2 anos de pena, e depois sai pra rua, mata pai, mata mãe, no dia dos pais sai para comemorar o dia. Esse é o Brasil. Agora, com quem faz críticas, sim, são ilegítimas, né? Críticas legítimas ao STF, aí é inimigo da nação, inimigo da democracia, tem que ser preso porque ameaça, né, a vida dos ministros. É isso que eles alegam, né? Acusam os ministros de coisas que são mentiras, denigrem a imagem do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e dessa turminha aí, dessa gangue do STF. Até agora, não tem uma coisa plausível contra o Alan dos Santos. A única coisa que ele fez foi fazer críticas legítimas ao Supremo Tribunal Federal. E por isso ele teve que sair fugido do seu país por fazer isso. Num país democrático, né? Que a gente acha que é democrático, que não pode, né, criticar o Supremo Tribunal Federal as inconstitucionalidades. Faz 2 anos que ela não vê nem os filhos, nem a mulher. E assim como o Adriles falou, a filha dele tem uma série de problemas de saúde desde o 1º aninho de idade. E mesmo assim, a menina internada, ela não pode vir visitar a filha, não pode entrar no país porque sabe o que o aguarda. O que o aguarda é a prisão. A própria Interpol não quis colocar o nome do Alan na lista vermelha. Por quê? Porque não tem fundamento jurídico para extraditar. Eles não acharam nada que justifique, nada jurídico, né, que justifique a prisão. Teve casos, né, que usaram a Interpol para perseguir os políticos. Então, a Interpol agora está tendo um cuidado maior de analisar caso a caso e ver se é caso mesmo de extradição. E no caso do Alan, eles não viram nada além de perseguição política. Até onde isso vai parar, a gente não sabe, porque não tem mais freios. Muito bem. Guga, você acha que ele deveria ser preso? Olha, o Alan dos Santos, segundo a Polícia Federal, porque eles falam como se fosse uma ordem que partiu do STF. Quem pediu a prisão de Alan dos Santos foi a Polícia Federal, não foi o Alexandre de Moraes. Ele só está cumprindo uma determinação da PF. E a Polícia Federal pediu a prisão dele porque ele cometeu reiteradamente vários crimes de ameaça e, além disso, também há contra ele a suspeita de lavagem de dinheiro. A suspeita de lavagem de dinheiro é grave. E para investigar o Alan dos Santos, ele tinha que estar no Brasil. Eles queriam fazer busca e apreensão na casa dele, queriam pegar os aparelhos do celular dele. O que ele fez? Cascou fora, fugiu. Depois que ele fugiu, não restou nada à Justiça e à PF a não ser pedir de fato a prisão dele. A Interpol nos Estados Unidos, de fato, lá, eles têm um nível de liberdade que chega perto do absoluto. Não é absoluto, mas você pode fazer um vídeo, por exemplo, ameaçando uma outra pessoa, dizendo que quer matar outra pessoa. Se você não consumar o fato, não acontece nada com você. Falou isso? Estou dizendo como é que é lá. Aqui no Brasil, o Alan dos Santos, ele... Por favor, deixa eu te explicar. Aqui no Brasil, a gente tem limites. E um dos limites é você criar animosidade, é você criar tensão entre poderes. Guga, pelo amor de Deus, aí não dá. Isso está na Lei de Segurança Nacional. Os caras chamam o presidente de assassino e nazista. E são processados. E ele tem que... o juiz, segundo a Polícia Federal, chama o cara de nazista. Deixa eu terminar, não te atrapalhei. Não dá para você ficar o tempo inteiro entrando quando eu falo. Não dá, Adriles. Deixa eu terminar. Ele está sendo processado. A Polícia Federal precisava investigá-lo. Ele fugiu do Brasil. E é um caso emblemático, de fato, porque a gente está vendo um
governo protegê-lo a ponto de um sujeito que está foragido há mais de 100 dias ter se reunido fora do Brasil com 2 ministros do governo Bolsonaro. Ele se reuniu 2 vezes com 2 ministros e mesmo assim é um foragido. É muito louco isso. A Interpol de fato não vai interpelar, porque lá a regra é outra. Agora, aqui no Brasil, segundo a nossa lei, sim, ele deve ser investigado. E se ele fugir, ele vira um procurado pela justiça. Guga. Sabe por quê? Não, eu pedi a palavra. Sabe Sabe por que ele teve que fugir? Ele sim recebeu a Polícia Federal na casa dele. Tem várias notícias, fotos de quando a polícia apareceu aí 6 da manhã, 7 da manhã na casa do Alan dos Santos, de surpresa, que era também um escritório do Terça Livre. Posso terminar? Eu te interrompi. Quem interrompeu foi o Adriles. Fizeram busca e apreensão, só que a partir do momento que você vê que teus colegas estão sendo presos sem o devido processo legal, você para e fala, opa, peraí, esses aqui foram presos? Já é minha vez. Semana que vem a polícia pode bater na minha porta e me levar. E aí, sem o devido processo legal, ele teve que fugir. Isso explica por que ele teve que fugir, viu, Guga? Não é por amor à vida, porque ele deve alguma coisa, não. É porque não ocorre com os apoiadores do Bolsonaro o devido processo legal. Eles pulam todas as etapas e mandam prender sem provas. A questão que se coloca é muito simples, Guga. Você falou que Alan dos Santos ameaçou. Ameaçou quem? Quando? Onde? Não há um único elemento de uma ameaça física, verbal, do Alan dos Santos. Há críticas acerbas, há críticas agressivas. Drilinho, me permita só um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 11 horas e 11 minutos, discutindo um pouquinho justamente sobre essa derrubada, né, Paulinha, de conta, das duas novamente, pode fugir, do jornalista Alan dos Santos. O Adriles Vou reiterar meu raciocínio. Não há um único elemento que indique, não há única imagem, nenhum único som, nenhum único verbo falando que o Alan dos Santos agrediu, ameaçou diretamente algum ministro ou qualquer outra autoridade da República. Segunda coisa, Guga, quando você diz que o limite é não colocar animosidade entre os poderes, isso não existe em nenhuma Constituição, nem no Brasil, nem em nenhuma democracia do mundo. A animosidade, a desconfiança, a tensão entre os poderes, eventualmente é um processo legítimo democrático. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O ministro Celso de Mello comparou o governo... Comparou o governo... Deixa eu completar. Comparou o governo à República de Weimar. República de Weimar, aquela que antecedeu o nazismo. Você acha que isso é o quê? Isso é um princípio de animosidade. A ministra falou que o governo Bolsonaro é um governo desgoverno. O Gilmar Mendes chamou o governo de genocida. Ou seja, existe uma série de animosidades, de agressões, de críticas agressivas e acerbas do Supremo, do Judiciário, do Legislativo em relação ao Executivo e vice-versa. Você tem esse princípio de tensão entre os poderes para assegurar que um poder não atropele o outro. E quem está atropelando os outros 2 poderes é o Supremo Tribunal Federal. E Alan dos Santos tem todo o direito de sentir pavor e medo de uma justiça que prendeu Roberto Jefferson, que falou que queria expulsar Satanás da igreja. De Oswaldo Eustáquio, por crimes que ninguém sabe quais foram, que ficou paraplégico, ficou aleijado dentro da cadeia em circunstâncias suspeitíssimas. Se existe um golpe na República, é um golpe da tirania do Supremo Tribunal Federal, que tem atropelado as leis, a Constituição e feito uma perseguição inclemente para massacrar pessoas conservadoras e alinhadas ao Bolsonaro. Isso é muito grave. Isso não é pouco grave, não. Não, é absurdo. Quem está fazendo a ditadura é a ditadura da toga. A gente vai ter daqui a pouco o Alexandre de Moraes com um tanque invadindo a esplanada. É ridículo. Ele prende pessoas. Quem faz o ataque aos outros sistemas, quem está criando uma ruptura democrática no Brasil é Jair Bolsonaro o tempo inteiro. E o mundo está vendo isso. Não adianta espernear, porque o mundo inteiro está ameaçando Jair Bolsonaro. Tem vários exemplos, inclusive Jair Bolsonaro. Raul Jugman, que foi ministro da Defesa, contou essa história que Bolsonaro nunca teve coragem de negar. Ele chegou a cogitar mandar passar um avião sobre o STF. Guga, mas aí a possibilidade da remota de uma história que nunca aconteceu. Só que o Exército não aceitou. Esse sujeito é tão maluco que até isso ele chegou a cogitar. Raul Jugman tem muita moral para contar. Paulinho.